Podemos sentar, meus amados irmãos, para a nossa catequese de hoje. Então, nós estamos prosseguindo a catequese, explicando a nossa profissão de fé, o credo. E como nós tínhamos explicado, o credo é uma profissão de fé trinitária. Ele é organizado seguindo as três pessoas da Santíssima Trindade. Nós falamos já da nossa fé em Deus Pai, e hoje começamos a falar do Filho. Então, eu creio em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. Então, nós cremos em Jesus. O nome Jesus quer dizer o quê? Quer dizer Deus salva, ou popularmente a gente fala Salvador, mas Jesus quer dizer Deus salva. O menino, nascido da Virgem Maria, ele é chamado de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando o anjo apareceu em sonhos para São José, dizendo a José que aceitasse Nossa Senhora como sua esposa, Nossa Senhora estava grávida milagrosamente, por obra do Espírito Santo. Então o anjo falou com José que deveria colocar no menino o nome de Jesus por isso, porque salvará o seu povo dos seus pecados. E nós sabemos que Nosso Senhor é o único Salvador, por isso que São Pedro, lá em Atos 4:12, numa pregação ele dizia: não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Então nós só temos um Salvador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é Jesus, o Salvador. E por que dizemos que é Jesus Cristo? O nome Cristo significa ungido. E a palavra unção é crisma. Por isso o sacramento da crisma é o sacramento da unção. Crisma é unção, Cristo é um ungido. Já estava predito que ele seria o ungido de Deus. Ele é o Messias. Jesus Cristo, ele é Cristo, ele é ungido, porque Deus o ungiu com o Espírito Santo e o poder. Ele era aquele que estava para vir, era o objeto da esperança de Israel. Então, quando nós falamos Jesus Cristo, Jesus, a gente designa mais a natureza humana. Ele é o Filho de Deus que assumiu uma natureza humana como a nossa. E Cristo já nos fala dessa unção sagrada. Qual foi a unção de Cristo? É justamente a divindade que ungiu a humanidade em Cristo, na unidade da sua pessoa. Ele é uma pessoa só, na qual se encontram as duas naturezas, a divina e a humana. Então ele é aquele que a divindade ungiu. A humanidade de Cristo foi assumida, unida à divindade na única pessoa do Filho de Deus. Por isso que é Jesus o Cristo. Então Cristo aqui, ungido aqui, já nos remete um pouco mais à sua divindade. Portanto, Jesus, Cristo, ele é o Salvador esperado pela humanidade. E o credo nos faz rezar que nós cremos em Jesus Cristo, Filho único de Deus. O nome de Filho de Deus significa aqui a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, o seu Pai. Como nós tínhamos explicado alguns domingos atrás o mistério da Santíssima Trindade, há um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Jesus. Por isso ele é o Filho único, porque só ele é filho do Pai eterno por natureza, porque ele é Deus de Deus, é da mesma natureza do Pai. Nós, por exemplo, somos filhos de Deus pelo batismo, sim, mas somos filhos de Deus adotivos, somos adotados como filhos de Deus. Jesus não, ele é da própria natureza, Deus como Pai. Então ele é o Filho único do Pai, ele próprio é Deus. Por isso, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é condição necessária para ser cristão. Que, meus irmãos, olha só, muita gente admira Jesus Cristo. Acha que Jesus foi um grande profeta, um grande pensador na história da humanidade. Acha interessante Jesus como um personagem histórico, ou como um líder religioso, uma inspiração para o mundo. Isso é muito pouco. Qual a diferença nossa para essas pessoas? É que Jesus para nós é Deus. Então, para você ser cristão, você precisa acreditar que Jesus Cristo é Deus.
Lá nos começos da igreja, desde o começo da igreja, sempre houve muitos problemas com heresias. Aquelas pessoas que, não acolhendo a doutrina de Nosso Senhor, fundaram suas próprias religiões. A primeira grande heresia que a igreja teve que enfrentar, que se espalhou pelo mundo inteiro, lá no século IV, foi a heresia do arianismo. E qual era o erro do arianismo? Os arianos, eles não acreditavam que Jesus era Deus. Eles diziam que Jesus, ele era o Filho de Deus assim, por ser um homem muito santo, um grande profeta, negavam a divindade de Jesus. Então isso é uma coisa que para nós cristãos é inegociável. Jesus não é somente um personagem histórico, um líder, um pensador, não. Ele é Deus. Por isso nós o adoramos e nós nos entregamos por inteiro a Ele. É condição para ser cristão aceitar a divindade de Jesus. E o nome e Jesus nós o chamamos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Senhor? O nome de Senhor significa a sua soberania divina. Nas Escrituras, só a Deus era dado o nome de o Senhor. Ele era o Senhor de todas as coisas. E interessante que esse nome, dado à divindade, nós damos a Jesus Cristo, porque Ele é o Deus feito homem. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer na sua divindade. E isso é fruto de um dom do Espírito Santo. São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios 12:3, que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. É fruto de quê? Da fé. Quando eu creio que Ele é Deus, eu então o proclamo meu Senhor. A palavra Senhor em latim diz-se Dominus. E desde o começo da igreja, os apóstolos começaram a celebrar o dia da ressurreição como o Dies Domini, o dia do Senhor, que em português deu o nome de domingo. O cristão, ele guarda o domingo, ele vem à missa, para quê? Para proclamar que Jesus Cristo é o seu Senhor. O dia do Senhor é o dia no qual eu reconheço a soberania de Cristo na minha vida. Por isso, quando eu falto à missa à toa, por preguiça, moleza, é um pecado muito grave, sabia disso? Por quê? Não faz diferença, Jesus não manda em mim não, porque eu não quero ir à missa. É? Perceberam? Então, dia do Senhor é dia de reconhecer a sua soberania, o seu senhorio, que Ele é que conduz a minha vida. Por isso o cristão, ele se entrega, não é? Totalmente ao Senhor. E nós sabemos, como ensina a filosofia, que o nome é uma daquelas características que manifestam a nossa individualidade e a nossa pessoa. Vocês sabem que nós somos únicos, não é? Ninguém é cópia do outro. Cada um de nós é uma pessoa única. Cada um de nós tem a sua dignidade, tem a sua individualidade. E uma das características que mostram quem somos nós é o nome que nós temos. E Nosso Senhor, por exemplo, esse nome que Ele tem, mostra o quê? A sua pessoa divina. No Antigo Testamento, Deus, Ele mudou o nome de pessoas que Ele escolheu para missões especiais, como Abrão, que Ele chamou para ser pai de um grande povo, mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Jacó, Deus trocou o nome dele de Jacó para Israel, ele foi pai das 12 tribos de Israel. E no Novo Testamento, o nome de Jesus não foi nem Nossa Senhora, nem São José que escolheu. Foi o próprio Deus que, através do anjo, disse tanto para Nossa Senhora como para São José que o menino deveria chamar-se Jesus. Então, o nome de Jesus é um nome que manifesta o que para a gente? Manifesta a pessoa adorável de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós pronunciamos o santíssimo nome de Jesus, nós então nos referimos à sua pessoa adorável, do Filho de Deus feito homem, do nosso Salvador. Por isso o nome de Jesus é um nome doce aos nossos lábios. Os santos, eles tinham como grande alegria e prazer pronunciar o santíssimo nome de Jesus, que nunca deve sair da nossa boca, porque é o nome daquele Senhor que nos salva. Que nós possamos ser devotos desse nome santíssimo, vendo sempre nessa invocação chamar aquele Senhor Salvador que nos ama. Então, meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Estamos celebrando hoje o segundo domingo depois de Pentecostes. Depois que nós celebramos todo o grande mistério da nossa salvação, celebramos a vinda do Espírito Santo, agora começamos aquela longa série de domingos, onde o Padre celebra de paramento verde, chamado Tempo durante o ano depois de Pentecostes, que celebra a vida e a missão da Igreja. A Igreja, fundada por Jesus Cristo, é enviada no poder do Espírito Santo para ser a presença de Cristo no meio do mundo e nos conduz ao céu, nos mostrando esse caminho pela palavra de Deus e nos santificando pelos santos sacramentos. Por isso a cor desse tempo litúrgico é verde, é a cor da esperança cristã na vida eterna. Então vamos celebrar com alegria esse dia do Senhor, celebrar a vida da Igreja, que também é a nossa vida cristã. A Santa Missa agora é celebrada em ação de graças a Nossa Senhora por graças alcançadas, pedindo graças para os doadores da campanha do seminário. Aliás, a nossa gratidão a todo mundo que participou, não é? Em nome do Padre Marco Antônio, que é o reitor. Graças a Deus, muitas doações pudemos levar de mantimentos, material de limpeza, que estão possibilitando o funcionamento do nosso seminário, que é o lugar da formação dos futuros padres. Então, obrigado a você que participou doando na campanha do seminário no mês de maio. Também celebramos pedindo uma graça especial, ação de graças aniversário de Marinete Manhães da Silva, 82 anos, aniversário de Maria Beatriz Gomes Neto, e pela recuperação da saúde de Juarez Gomes de Almeida Júnior e Patrícia Matos Cordeiro de Almeida. Meus amados irmãos, fiquemos todos de pé para darmos início à Santa Missa.